E foi aqui que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I fez o grito da independência, bem aqui, às margens do rio Ipiranga. A partir desse momento na história, o Brasil se tornou uma das maiores nações. Quer saber mais sobre o 7 de setembro? Vem comigo que a gente vai contar toda a história. O Grito da Independência, entoado em São Paulo, foi um longo processo iniciado em 1808, após a fuga da família real portuguesa no Brasil, por conta do bloqueio continental ordenado na Espanha e Portugal pelo rei da França, Napoleão Bonaparte. Apesar do grito, os efeitos da independência não foram imediatos em todo o Brasil. Em 1825, após mediação da Inglaterra, Portugal acabou reconhecendo a independência do Brasil através de um tratado de paz e aliança. Mas o que aconteceu com o Brasil depois que foi declarado independente? Pois bem, a independência trouxe maior liberdade de comércio, favorecendo os grandes proprietários de terras e comerciantes locais, mas ela não resultou em muitas mudanças na área política e social. O Museu do Ipiranga fica localizado aqui em São Paulo e é um dos mais importantes de todo o país. Ele fica localizado no Parque da Independência, o mesmo local onde Dom Pedro fez o grito da independência do Brasil. O edifício que muitas pessoas acreditavam que foi a casa de Dom Pedro I, na verdade, já foi construído para ser um museu. A construção aconteceu entre os anos de 1885 e 1890 e inaugurado em 1895. O Museu do Ipiranga foi construído com uma técnica de alvenaria de tijolos cerâmicos que era uma novidade para a época. Nunca a independência foi tão importante para cada um de nós. A independência hoje significa liberdade, significa democracia, significa respeito às nossas convicções. Portanto, faço aqui o início do bicentenário da independência no Museu do Ipiranga, convidando a todos para que venham conhecer o novo Museu do Ipiranga, ao lado do futuro do Brasil, que são os nossos jovens da rede estadual de ensino. Para comemorar os 200 anos da independência, o Museu do Ipiranga foi entregue à população depois de quase 10 anos fechado. O novo museu ganhou mais de 6.800 metros quadrados, com entrada integrada ao Jardim Francês, além de bilheteria, café, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e sala para atendimento educativo. No edifício foram realizados reparos em todos os detalhes da refinada arquitetura, incluindo os 7.600 metros das fachadas, que pela primeira vez passaram por limpeza, decapagem, recuperação de ornamentos e, por fim, pintura. Já o Jardim Francês também foi restaurado em toda a área construída e do paisagismo, reforma do espaço da antiga administração, criação de food bikes, modernização da iluminação e reativação de fonte central e recuperação de 2 fontes presentes no projeto original, que foram destruídas na década de 70. Olha, nos 200 anos da independência, no nosso bicentenário da independência, a gente poder ter aqui, junto do Parque da Independência, do Museu do Ipiranga, esse desfile maravilhoso, foi o maior desfile da história, com 10.000 pessoas participando do desfile, motivo de muito orgulho. Um trabalho muito importante de toda a prefeitura, governo do estado e governo federal, para a gente poder fazer a recuperação do Museu do Ipiranga, que já está aberto a partir de amanhã. Aqui a cripta também, que a gente fez toda a reforma, né? Acho que a gente está muito feliz de poder ter equipamentos de culturais na cidade importantes, todos reformados, remodelados, com acessibilidade, e também inaugurar esses equipamentos nessa data, reinaugurar e reabrir nessa data importante que é o bicentenário. Quando falamos de Museu Ipiranga, não podemos deixar de comentar sobre o lindo Parque da Independência, projeto que foi arquitetado pelo paisagista belga Arsène Putmans, que se inspirou em jardins clássicos franceses, como o Palácio de Versalhes. Sem contar que o Parque da Independência foi inaugurado em 1909, 14 anos após a inauguração do Museu do Ipiranga. Em 1922, no centenário da Independência, foi inaugurado um monumento da Independência. No entanto, o local ficou em funcionamento apenas como túmulo honorário. Em 1953, foi construída a Cripta Imperial, e um ano depois recebeu o esqueleto de Leopoldina. Em 1972, a cripta se tornou o paradeiro final de restos mortais de Dom Pedro I, que faleceu vítima de uma pneumonia em 24 de setembro de 1834.
O local também passou a abrigar o corpo mumificado de Dona Amélia em 1984. Realmente a independência do Brasil foi um ato extraordinário. E Dom Pedro I foi um brasileiro também. Apesar de ter nascido em Portugal, mas ele era mais brasileiro do que português. Pra você ter uma ideia, tinha 4 coroas à disposição dele na época. E ele escolheu a do Brasil. Depois ele teve que voltar a Portugal para resolver problemas de família e problemas do trono lá de Portugal. Mas ele era um brasileiro, adorava isso aqui e sempre quis ficar aqui. Mas não pôde, mas deixou com muita tristeza, porque não pôde levar o filho, que foi Dom Pedro II, que foi também o segundo grande imperador desse país. E Dom Pedro I foi um grande homem, um homem que consolidou o Estado, o tamanho do Brasil, senão nós seríamos aquele triângulozinho do Tratado de Tordesilhas, certo? E graças a Dom Pedro I nós temos isso tudo, certo? Entre as reformas, o espaço onde aconteceu o grito, e que é citado inclusive na abertura do hino nacional, o Córrego do Ipiranga, que citamos também no início da reportagem, foi totalmente despoluído, com obras de implementações de coletores de troncos e redes coletoras de esgoto. Os 200 anos da independência é comemorado com muita festa, por conta da inauguração do museu e também de muita história que hoje conta a trajetória do Brasil.